Olha, hoje a Polícia Civil deu detalhes sobre os crimes cometidos por Rildo Soares, o serial killer de Rio Verde. O repórter Tarik Augusto acompanhou tudo e traz agora detalhes inéditos do caso pra gente. Oi, Tarik, suas informações, bom dia. Bom dia, Tiago, Lília, e também para você que está começando essa semana com a gente. Aqui no J1, a Polícia Civil disse que Rildo Soares é mesmo um assassino em série. Ele confessou que estuprou e matou 3 mulheres em Rio Verde e é o principal suspeito de envolvimento em outros 7 crimes também na cidade. Ao meu lado está o doutor Adelso, que dá homicídios de Rio Verde. Doutor, os crimes, as características dos crimes bem parecidas, né? Isso leva a crer de fato que todo o envolvimento chegava ao Rildo. Exato, todos os crimes têm uma assinatura muito semelhante. Todas as vítimas encontradas com imensa violência, sem as partes debaixo da roupa e na mesma região da cidade. Crimes praticados com total falta de empatia, falta de remorso, falta de arrependimento. E o Rildo agia sempre com uma total dissimulação e manipulação, com uma fachada de normalidade, de forma a que os outros entendessem que ele era um cidadão normal, como todos os outros. E como que era o comportamento dele? Extremamente frio. Durante a prática do crime, ele pratica crimes com extrema violência, sem a menor necessidade. Vítimas mulheres, em estado de vulnerabilidade, sem a necessidade de praticar crimes com tanta violência. Uma mulher queimada viva, a outra com o rosto completamente desfigurado em virtude das agressões, com pedras e pedaços de pau, enfim, um extremo esforço para praticar crimes violentos. Ele tinha um costume que chamou muita atenção de vocês, que era o de retornar ao local dos crimes. Exato, uma imensa vaidade, aparentemente um orgulho de ter criado todo aquele cenário, com polícia técnico-científica, polícia militar, polícia civil, enfim, aparentemente isso trazia prazer a ele. E assim ele confirma ter retornado em todos os locais. No último dos locais, acabou preso. Dessa forma, inclusive, foi o caso da Elisângela, a última vítima dele, que acabou sendo preso no momento que ele estava chegando ali no terreno baldio. Exato, ele foi reconhecido por foto, ainda quando se retirava o corpo do local, e momentos depois ele foi reconhecido presencialmente entre os curiosos do outro lado da rua, no momento que foi detido, inclusive, com o cartão de crédito da última vítima. Doutor, te agradeço por enquanto, porque ao meu lado também está a doutora Fernanda Simão de Almeida, que é da Delegacia da Mulher de Rio Verde, e também está acompanhando esse caso de perto. Doutora, eu falei no início da minha participação que ele é o principal suspeito de envolvimento em outros crimes também em Rio Verde, porque aconteceram estupros e depois que a imagem dele foi divulgada, as vítimas procuraram a delegacia. Isso, exatamente. Inclusive em 3 já a autoria confirmada de que foi ele que estuprou essas mulheres e uma delas ele tentou matá-la, né? Ele ateu fogo nela e largou ela para a morte. Por uma questão realmente assim, por fatos alheios à vontade dele, ela conseguiu fugir e foi prestado socorro. Essas vítimas, essas mulheres, eram pessoas que ele conhecia ou não? Alguém aleatório na rua que ele abordava e já cometia os crimes? Não, eram pessoas aleatórias, né? Mulheres sempre em situações de vulnerabilidade, moradoras de rua, usuárias de droga. Então ele realmente escolhia as mulheres, ele observava quem ele poderia praticar esses atos. E da mesma forma, levava essas vítimas para um lote baldio? Isso, levava, ele direcionava sempre nos locais que ele queria, né? Provavelmente já sabia os locais onde ele não seria capturado nenhuma imagem dele, nenhuma câmera. Levava essas mulheres para o terreno baldio, ali ele praticava violência contra elas, inclusive as 2 relatam que sofreram agressões na cabeça, então era sempre direcionado à cabeça delas. Uma delas desmaiou e foi após o desmaio dela, então assim, ela não tinha como reagir, que ele praticava o crime de estupro. E detalhe, outras 2 mulheres ainda estão desaparecidas e tudo leva a crer que o Rildo está ligado a esses sumiços também. O Tiago tem uma pergunta no estúdio. Oi, Tiago. Então, Tarik, bem rapidinho aí, porque uma das características de um serial killer é mesmo essa impulsividade para matar. Agora ele está preso, né? Não deve cometer mais nenhum tipo de crime, mas a polícia acredita que se ele tivesse solto, ele cometeria outros, continuaria matando pessoas?
Doutor, a polícia acredita que se ele tivesse solto, não tivesse acontecido essa prisão agora, ele continuaria cometendo crimes? Absolutamente. Como ele mesmo diz, ele não consegue dormir na madrugada, ouve vozes que o levam a praticar maldades. As maldades são muito semelhantes e muito sequentes. Esse indivíduo não iria parar de cometer crimes. A gente percebe o quanto que o Rildo é perigoso, porque durante a coletiva de imprensa aqui da Polícia Civil, o delegado inclusive ressaltou que ele já apontou que se no presídio ele conseguir fugir, ele vai fazer isso. Desde o primeiro dia no presídio, ele deixou claro que ele não vai ficar preso e na primeira oportunidade ele vai fugir. Doutor, obrigado pela sua participação, da doutora também. Tiago e Lília, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tarik. Agradeça, por favor, aos seus entrevistados. Até mais. Bom dia, Rildo, tudo bem? Bom dia, senhor. Rildo, finalizar a instrução desse terceiro processo. Hoje, a vítima Alexandre Hermógenes Carneiro, fatos que teriam ocorrido no dia 29 de agosto de 2025, próximo ao Clube Dona Gersina, aqui em Rio Verde, estado de Goiás. Acusação que o senhor teria agredido ela em razão de um desentendimento por conta de uma suposta aquisição dela de drogas em seu nome, junto a um traficante local. O senhor teria levado ela até esse terreno baldio, lá o senhor teria agredido ela e teria a matado. Na condição de réu, o senhor tem o direito constitucional ao silêncio, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas, e caso o senhor queira permanecer em silêncio, não vai ser prejudicado em nenhum momento. O senhor me compreende? Compreendo, senhor. Primeira parte do interrogatório, a sua qualificação. Rildo Soares dos Santos, 33 anos, correto? Correto, senhor. Estado civil, união estável. União estável. 2 filhos, 8 e 10 anos. Correto. Estão na Bahia com a sua companheira. Correto. Profissão do senhor, qual era mesmo? Sou montador e marceneiro. Renda mensal de R$ 2.500. É nessa faixa. A faixa de R$ 2.500. O senhor estudou, seu Rildo? Oi? O senhor estudou? Estudei, senhor. Até que série? Segundo grau completo. Segundo grau completo. Sabe ler e escrever? Sei sim. Tá. Rildo, algum vício? Bebe, fuma, usa drogas? Uso sim. Crack, cocaína? É, senhor. Tá nesse vício há quantos anos? Há mais ou menos uns 6 anos, senhor. 6 anos? Foi. Tinha parado e vim para a cidade e acabei me recaindo de novo. Entendi. Em relação aos seus antecedentes, o senhor tem esses 3 processos aqui na comarca de Rio Verde, tem mais um roubo lá na Bahia. Correto. Tem outros processos em andamento ou não? Só tem um, senhor. De roubo de um veículo. Tá. Em relação a esses fatos envolvendo a Alexandre, Alessi, o senhor gostaria de se manifestar? Gostaria sim, senhor. O senhor tem alguma participação na morte dela? Eu nego, senhor. A respeito, geralmente eu poderia ter, hoje, nesse momento, poderia ter assumir esse homicídio, mas sendo que eu ia assumir com uma parcela de culpa em mim, porque eu sei que foi outra pessoa que praticou. Tá. Eu vou explicar essa situação. Então, o senhor pode explicar. Se não foi o senhor, quem foi que matou a Alessi? Essa Alessia, eu morava na rua 24, ali perto do Garrafão Tintas. Então, ela era uma moradora de rua. Tipo, geralmente, sempre como ela passava, eu juntava latinha, dava latinha para ela. Dava latinha, às vezes. Aí teve um certo dia. A Monara, que nós realizamos o julgamento ontem, ela prestava serviço na sua casa. Correto. A Alessi também o fazia? Na minha casa, não. Não. Ela prestava serviço onde eu tinha um pregão. Entendi. E Mas já não tinha contato com ela anteriormente? O senhor consumia drogas com ela também? Com a Alessia, não, senhor. Só com a Monara? Só com a Monara. Só com a Monara, tá. Aí, sendo que eu morava em uma casa, ela ficava na casa de um pessoal a mais ou menos umas 5 casas após a minha. Aí, nesse dia que eu cheguei do trabalho, eu consumi essa droga, né? Porém, eu não sabia ali onde eu comprava. Aí, porém, eu cheguei até ela, né? Eu falei, ô senhora, por favor. Aí ela chegou até a mim. Aí eu falei, vem cá, desculpe estar te perguntando isso. A senhora usa alguma coisa, né? Aí ela foi e me falou, né, por que você está me perguntando isso? Eu falei, não, por nada não. Ela falou, me confirmou que usava o crack.
Aí eu falei, me diga uma coisa, rapaz, não tem como você sabe quem possa vender, quem vende esse crack que eu posso pegar, não? Aí ela falou, rapaz, tem um tal de Vinícius que vende ali. Na hora, se eu te levar lá, você vai me dar alguma coisa? Eu falei com ela, na hora eu te dou sim. Aí tranquilo. Ela me levou perto da praça da Gessina. Aí tinha um tal desse galego, ele anda de bicicleta, tem uma carpa no braço. E ela desceu, peraí, fica aqui que eu vou chegar lá nele lá, porque ele não gosta que eu leve ninguém, não. Aí foi tanto que ela veio por um lado e ele já veio de bicicleta por cima. Aí eu fiquei na parte de cima esperando. Aí foi nesse momento que ele chegou, e aí, homem, você quer o quê, rapaz? Eu falei, rapaz, eu vim comprar uma droga aqui. Aí ele falou, você quer quanto, rapaz? Você é da onde? Aí eu falei, rapaz, eu moro aqui, logo na rua 24, ali, perto do Garrafão Tintas ali. Aí ele me olhou assim, aí foi, tirou debaixo do banco da bicicleta e tirou, e me passou, passei o valor para ele. Aí, sendo que ele chegou primeiro, né? Que ele estava em bicicleta e ela veio por baixo. Aí eu fui, andei para ela com ela, sentido a minha casa, que ela estava na casa da esquina desse pessoal que eu não conheço. Aí eu dei uma porcentagem a ela e fui para casa. Vocês não consumiram drogas juntos. Não Só consumimos juntos. repassou uma parte da droga. Não entendi, senhor. Só repassou uma parte da droga para ela. Foi, correto. Aí eu vou falar o andamento desse acontecimento, Sim. o andamento por detalhe. Aí, sendo que esse galego ficava geralmente na praça, Dona Gessina, ali de bicicleta ali, e os usuários, tipo, ele não parava fixo, não tinha um ponto de vender droga, ele circulava de bicicleta por ali, aí quem era usuário já sabia que ele vendia, aí já se tombava com ele já parava, já disfarçava, já vendia, aí sim. Aí sendo que onde eu trabalho, o galpão da empresa Simplifica, que presta serviço para... Aí, a partir desse momento, ele me viu fardado, que ele ficou meio receoso no primeiro dia de me vender. Aí ele me viu fardado, aí já teve essa confiança. Aí falava, e aí, negão, tal, já ficou mais tranquilo. Aí eu fui na mão dele, né? Sim. Comprei uns 2 vezes na mão dele, eu mesmo, pessoalmente, comprei uns 2 vezes na mão dele. Aí teve uma vez que eu tinha comprado fiado para ele, só que eu falei, foi uma quinta-feira, eu falei, na sexta, quando eu sair do trabalho, eu te pago. Aí tranquilo, beleza. Aí, mais ou menos uns 20 a 25 dias, eu estava em casa, estava fazendo uma cômoda para uma cliente, que eu trabalho com marcenaria, aí eu dei vontade de usar. E nesse exato momento apareceu essa Alexia. Chegou lá para pedir uma latinha, eu acabei dando a latinha e perguntei a ela, minha casa não tem como você chegar no galego lá não, e manda me mandar R$ 50 lá, que mais tarde eu dou para ele. Aí ela falou que pegou, desceu para pegar, né? Enquanto eu estava fazendo a cômoda, ela pegou, trouxe, realmente trouxe entorpecente. Aí eu dei a ela foi pro caminho, eu não vi mais ela. Aí, sendo que eu acabei de fazer a cômoda, não tinha visto ele. Depois de uns 2 dias a 3 dias eu vim pagar. Aí, sendo mais para dias. Aí, eu indo para o trabalho, que era caminho, né? Ali, o viveiro era na Praça Dona Gessina, ali, tem uma academia nova agora. Aí, passando, ele me deparou na rua. E aí, negão, pô, velho, eu tô precisando daquele dinheiro, velho, tem que prestar conta ao cara lá. Aí eu falei com ele assim, que dinheiro? Aí ele falou, não, da outra vez que você mandou aquela senhorinha pegar, você pagou, ela veio aqui depois, deu R$ 50 aqui de droga aqui, falou que foi você que deu autorização para ela pegar. Aí eu, não deu autorização, deu autorização para ela pegar a primeira vez. Dessa segunda vez não deu autorização, não. Aí ele falou, beleza, tá, beleza então, eu quero ver ela então. Aí passou mais ou menos uns 5 a 6 dias, eu tinha chegado do trabalho, eu já estava já deitado já.
Aí tinha um rapaz batendo lá na porta lá. Ô negão, ô negão, ô negão. Aí Que horas? era mais ou menos umas meia-noite e meia, nessa faixa meia-noite e meia, quase 1 hora da manhã. Sim. Aí eu peguei e saí, todo assustado assim. E aí, irmão, qual foi o caso? Eu falei, o Galego tá chamando lá, velho. Pra você resolver um negócio ali. Eu achei, tipo, fiquei meio receoso assim, fiquei meio com medo, né? Tá chamando 1 hora da manhã para resolver um negócio. Não, porque da mulher lá que tinha comprado em seu nome lá, velho, ele tá com ela lá. Mandou você lá, velho. Ela tá dizendo que foi você que mandou ela comprar. Aí eu cheguei até lá, né? Saí de casa, cheguei até lá. Ele estava ao lado do colégio Dona Gessina. Aí ele falou, ela aqui, velho. Ela aqui, você não falou que não tinha mandado ela comprar nada? Aí eu falei, eu tinha mandado ela comprar a primeira vez, dessa segunda vez, nem senhora, diga aí. Eu mandei a senhora essa droga, ela pegou e ficou calada assim, ficou calada. Aí esse galego, assim, tá vendo aí? Tá vendo aí que ele tá dizendo que você, que não mandou você. Aí tinha um rapaz que tava com esse galego, tipo, eu não sei se tinha algum envolvimento com ela, aí ficou ainda falando, essa Laela que não sei o quê, essa Laela que não sei o quê, tem que tomar cacetada mesmo. Aí foi que esse galego deu umas 2 cacetadas aí, perdão, tinha dito comigo, legal, então, se não vai ter que dar umas 2 cacetadas nela aí. Aí eu, tipo, né, pensei na minha avó, que ela tinha a aparência da minha avó, tá entendendo? Aí nesse exato momento eu falei, não nasceu ela não. Eu falei, não, não vai bater. Olha, não sai me esquivar. Obrigado, Naval. Então, nesse momento, o senhor estava naquele terreno, o senhor, esse. Como é que é o nome do. Galego. O nome dele é Vinícius, mas chama mais ele de Galego. Tá, galego, e tinha mais uma outra pessoa. Tinha outra pessoa segurando ela. Sim, entendi. Então, quando ela foi agredida, o senhor não estava no local. O senhor está Eu dizendo. estava no local. O senhor foi- Tipo assim, eu tava me afastando, foi aí que esse rapaz acabou assim, porque o terreno era acabando empurrando ela assim. Uhum, Aí ela desceu assim em uma rampazinha assim. uhum. Mas realmente eu não vi dando as cacetadas, mas esse buraco. Entendi. Empurrando, o senhor viu. Batendo, não. Não, não, senhor. E o senhor fez o quê daí? O senhor foi embora para casa? Eu fui embora, saí correndo para casa. Uhum, Foi tanto se a investigação analisou mesmo ali pelas câmeras, vai ver que eu não demorei muito nesse terreno, tá uhum. entendendo? E jamais em momento algum eu poderia chegar aqui, confirmar, tá entendendo? Sendo que eu já fui penalizado, tá entendendo? Nesses 2 crimes eu assumi, não coloquei ninguém, mas eu não ia levar essa culpa, sendo que ia deixar alguém cometer esse crime aqui. Tá entendendo? O que eu fiz, eu me arrependo dessa vida que eu tirei devido a essa maldita droga e que tá nesse caminho de droga que até destruiu a minha. E nesse momento eu falo, Senhor, que até o suicídio, mas como eu entreguei a minha vida a Deus, assumo os seus erros. Eu vim aqui assumir o meu erro. Com Elisângela, cometi com a Monara, mas nesse caso, Vossa Excelência, até peço desculpa ao senhor. Eu não tenho como responder o que eu não fiz, Vossa Excelência. E sendo que eu um homicida e solto, Vossa Excelência. Compreendo. O Ministério Público, uma pergunta?
Ô, Rildo, o senhor está negando agora os fatos, falando que não foi o senhor, mas por que que o senhor confessou anteriormente em sede judicial, em sede policial, assumindo que foi o senhor que matou a Alexânia? Ô, Vossa Excelência, deixa eu te falar uma coisa. Na proporção de preso, às vezes a gente está, por tanto essas perturbações de mente, a minha mente, o que eu estava passando naquele momento, tipo, se a senhora parar para analisar, o meu depoimento foi praticamente 4, 5, 6 depoimentos que eu dei na sede policial. Então, o tempo vídeo me tirava, iria me interrogar de novo. Então, tudo aquilo que eu estava sofrendo tá entendendo? Então, mas se essa, perdão, é, essa informação que eu dei sobre esse galego, ninguém se prontificou ninguém acreditava em mim, só acreditava dos outros crimes que eu cometi, tipo, falava, feito por ele mesmo, ele cometeu, ele fez, ele é mentiroso. Sabe por que que ela estava sem as partes de baixo da roupa? Eu não sei informar, senhora. No momento que eu estava nesse terreno, ela estava em paz. Tá bem, então, obrigada. Mas pronto, silêncio. Doutor Nilson, pela defesa. Rildo, primeiro momento que o senhor foi interrogado, o senhor negou os fatos e o senhor apontou quem era a pessoa. Depois, como o senhor falou, por diversas vezes te chamaram lá e você foi mudando os depoimentos. Correto, senhor. Rildo, aqui na plateia não tem nenhum policial civil que te entrevistou, que te chamou. Eu preciso saber, o senhor foi coagido, o senhor foi mandado pelos policiais a mudar o seu depoimento? Você não precisa temer, eles não vão te encontrar mais. Tipo assim, doutor Moço, se para que eu tinha dado, eu tinha falado sobre essa situação. Você vê que como é que eles estão dizendo que ele até falou que eu falei dessa pessoa, depois falei que não existia essa pessoa, que eu queria colocar outra pessoa nesse crime. Agora, quem confirma que eu falei essas palavras? Que iria assumir que eu estava inventando, eu queria colocar outra pessoa para não responder só, em nenhum momento, em nenhum momento. Hildo, nós estamos aqui no seu terceiro e último júri. O senhor já é réu confesso dos outros dois. Sou sim, senhor. Isso não interfere nesse julgamento. Cada caso é distinto. Eu sei, senhor. O senhor não matou a Alexânia. Não matei, senhor. O senhor não vai levar essa culpa. Não, senhor, não vou levar, senhor. O senhor não teve relação sexual com a Alexânia. Não, senhor. Nunca teve relação Nunca sexual. tive, senhor. Nunca tive. Pelo que eu entendi aqui, o senhor nunca tinha usado droga com ela. Nunca usei, senhor. Mandei comprar, mas usar nunca usei. Quando você estava no local, falaram para você, ou você mata, ou você morre, ou não. Ou eles já desferiram as pauladas nela. Antes eles tinham mandado eu dar uma cacetada, assim, tipo assim, eles falaram que você está sendo pelo errado, Eu, tipo, lembrei da minha avó, né, que ela tem uma fisionomia parecida com a minha avó, eu peguei e saí, tinha saído me recuando assim, aí fui embora, foi o momento que ele tinha empurrado, falaram uma coisa que eu também não escutei, aí eu fui para casa. O Rildo, no processo que o senhor estava realmente nesse local pelo seu celular.
Depois, vou mostrar, fala que depois você retornou. O senhor retornou lá, o senhor passava na frente para ir trabalhar, era próximo à sua casa. Como é que funcionava lá? Porque todos os locais próximo à sua casa. Era próximo ao seu trabalho. Correto. Deixa eu te informar uma coisa, como eles falaram que durante a perícia eu me encontrava lá, sendo que ninguém comprova, tipo assim, esse caminho que essa moça foi executado é o caminho que eu vou para o trabalho. E se olhar a minha localização, todos os dias você vai ver passando por esse mesmo local. Todos os dias. Você pode pegar a localização do meu celular, sendo que ele se aprofundou, né? E disse que a localização deu nesse exato momento. Eu não estou negando que eu tive no local. Em momento algum, eu estou negando que eu tive no local. Mas se eu parar para analisar, todos os dias, 6h40 da manhã, eu passo por esse local e retorno 1 hora da tarde por esse mesmo local. E é o tempo que eu vou para trabalhar, 6h40, volto, retorno 1 hora e 5 horas da tarde passo 3 vezes por esse local por dia. Hildo, sei que você emocionou aí. O senhor já vai pagar, já está pagando pelos seus erros. Eu vou encerrar minhas perguntas. Eu queria que o senhor... Aqui nós temos 7 jurados. Esses 7 jurados, eles representam a sociedade e vão atentar no que tem no processo. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para os 7 jurados que vão julgar esse caso específico? Gostaria sim, senhor. Então, o senhor tem a palavra. Primeiramente, duas por as vítimas que eu tirei essa vida, mas eu peço de coração aos senhores, eu já tô condenado, mas Deus tem cada um. Então, hoje estou aqui, vim aqui perante aos senhores e demonstrar o meu arrependimento como ser humano, tá entendendo? Eu aqui confirmar o que eu fiz, sendo que eu não tenha feito, não acrescentar em nada. Para mim não acrescentar em nada. Por quê? Já tomei 110 anos, mas eu falo aos senhores de coração, eu iria deixar uma pessoa solta lá na rua, uma pessoa que praticou o crime, eu iria deixar na rua. Então hoje eu estou aqui perante os senhores, dessas vítimas que teve a vida tirada, estou aqui para pagar. E para os senhores que hoje não venha decidir uma coisa pelo fato que eu fiz nas outras causas, venha o entendimento tomar uma decisão correta, da sua maneira que vocês bem entender. Só isso foi. Obrigado, doutor Nilson. Os senhores jurados possuem algum questionamento? Não? Hildo, só quer falar algo mais de sua defesa, além daquilo que já lhe foi questionado, ou era isso? Não, doutor Nilson. Não, Vossa Excelência. Perfeito. Eu só peço só, Vossa Excelência, a respeito, porque eu peço então a comunidade de Rio Verde, né, por esse fato, devido às drogas, cometi esses delitos aí, e peço perdão a todos os familiares, primeiramente perdão a Deus, peço ajuda ao senhor também, que aqui nessa cidade eu não tenho ninguém também que possa até me encaminhar, senhor, para que eu possa ir voltar para minha cidade. Uhum. Eu vou consignar isso posteriormente, então, Hildo. Declaro seu interrogatório encerrado. O senhor pode retornar para o local onde o senhor estava. Com sequência, acudido a testemunha enrolada pelas partes, policial civil Wagner Lopes Nunes. Seu Wagner, algum parentesco, amizade ou inimizade com a pessoa do acusado, Hildo Soares dos Santos? Não. Compromissado a falar a verdade?
Wagner, de igual modo como eu já realizei com o Dr. Adelson e com o policial Leopoldo, gostaria que o senhor narrasse para nós em que consistiu a sua participação nas investigações, desde a morte da Alessânia, da Alessi, se o senhor participou nas demais investigações envolvendo a Monara e também a Elisângela, como foi identificado pela Polícia Civil essa possível vinculação entre esses três homicídios, perfil de vítima, modo de execução, vestígios deixados em cada um dos locais, se eram locais próximos ou não, enfim, toda a operação policial, as investigações que foram levadas e finalizadas pela Polícia Civil. Ok. Eu fui no local específico do encontro do corpo da Alessi, da Alexânia. Uhum. Quando a gente chegou no local, a gente se deparou com uma mulher morta. Ali a gente já viu alguns sinais de violência, pancada na região da cabeça, lesões na região de antebraço, que indica talvez uma tentativa de defesa ali. Uhum. E a gente acionou a perícia, né? A perícia esteve no local também. A gente acompanhou o trabalho pericial lá. E já chamou a atenção porque há um tempo atrás, alguns dias atrás, teve o caso da Monara, que assim como a Alexânia, era usuária de drogas, tinha uma situação de vulnerabilidade ali por ser mulher e estar na rua e na mesma região ali de proximidade dos locais. A gente acompanhou, finalizou o trabalho pericial. Um outro detalhe que chamou a atenção foi a similaridade de como o corpo estava, sem as partes de baixo da roupa ali. Ela estava sem calcinha, estava só com um pano jogado por cima ali, alguma vestimenta jogada por cima, mas ela não estava vestida. E isso, a gente no local já remeteu de pronta a outra situação, né? Falou, ó, a Monara também estava sem as partes de baixo da roupa e possivelmente também tinha sofrido uma lesão na cabeça, né? Uma pancada na cabeça ali, de acordo com o que tinha sido passado pela perícia para a gente. A Alexânia, a Alessi, ela era já conhecida de alguns policiais do GIH por ter sido testemunha de outros casos. Então a gente sabia onde ela ficava, onde ela residia, vamos assim dizer, né? Ela era moradora de Uma rua, situação de rua, mas ela tinha um ponto mas tinha fixo que ela era encontrada. ela tinha um ponto fixo de ficar. Então a gente dividiu e começou uma equipe tentar localizar câmeras para tentar achar a movimentação a respeito do fato, e outra equipe foi até o local onde ela costumeiramente ficava para tentar saber com quem que ela poderia ter saído, alguma coisa nesse sentido. Eu me recordo que até quando eu fui com o delegado Adelso no local de encontro do corpo da Alessi, posteriormente ao corpo ter sido removido, que a gente analisou a situação ali, que a gente até olhou um para o outro e falou, cara, isso aqui tá muito errado, tá muito parecido com a situação da Monara, mas até então a gente não tinha nada além da similaridade ali que vinculava, né? Então a gente foi fazer essa coleta de imagens, infelizmente a gente não teve sucesso quase, local muito, muito ruim de câmera, próximo ali, que é em frente ao Clube Dona Gersina, num lote ali onde está construindo uma escola, muito ruim de câmera, praticamente nada que ajudasse a gente, o horário possivelmente teria sido na madrugada que teria acontecido os fatos, então a gente não conseguiu imagens que auxiliassem, então a gente partiu para a parte testemunhal ali, de início, né? E aí, das pessoas que tinham convívio com a Alessi, que eram os outros usuários que ficavam na região que ela costumava ficar, ela falou, ó, ela saiu ontem à noite, possivelmente para comprar droga ou para andar aí na cidade que ela tinha o costume de fazer. Logo em seguida saiu um rapaz que eles chamavam de Cadu, saiu atrás dela, ela já teve algum desentendimento com esse cara aí. E esse Cadu, no momento que a equipe estava conversando com os usuários de droga, ele simplesmente saiu do local, ele não ficou para atender a gente ali. Isso chamou atenção. Aí a gente conduziu não, né? Esse Cadu que o senhor mencionou, o que é com mãozinha? Isso mesmo, Carlos Eduardo. Aí a gente perguntou se essas pessoas que a gente entrevistou poderiam prestar um depoimento na delegacia ali para falar a respeito dos fatos, eles concordaram, foram até a delegacia e explicaram a respeito disso. Quando a gente volta no local para deixar eles lá,
a gente encontra novamente o Cadu. Cadu lá. E assim, o depoimento desses usuários de início foi no sentido de que, ó, a gente não sabe quem fez isso com a Alessia. A gente não sabe. Mas quem andava com ela, quem saiu daqui depois dela e quem já teve problema de briga com ela foi esse cara aqui. Que a gente conhece, é esse cara aqui que já teve problema com ela. A gente conduz o Cadu para a delegacia e o Carlos Eduardo, né, o Cadu, ele, infelizmente, ele é vou usar a expressão aqui, um mentiroso, que eu não sei se é por causa do uso de drogas, que ele se perdeu da noção de realidade, ou não sei o que passou na cabeça dele, porque ele falou coisas que, se fosse uma mentira para se ajudar, a gente entendia, mas ele conseguiu mentir de uma forma que, a primeiro momento, a gente falou, pô, esse cara pode ter algum envolvimento na morte dela, porque ele simplesmente falou que não andava com ela, enquanto todas as outras pessoas que eram do convívio dele falou, não, eles andavam juntos. Ele negou que sequer conhecê-la, no caso. É. Assim, eu não ando com ela. Não, falou que não andava com ela, falou que não tinha convívio com ela, que nunca teve problema com ela. Ele mente para nós que já tinha sido preso por um homicídio, a gente vai buscar no nosso sistema e não acha nada a respeito disso. Ele mente para nós que ele tinha perdido a mão num acidente de trânsito. Quando a gente foi procurar, a gente viu que tinha sido uma tentativa de homicídio. Falou, pô, esse cara, o que ele fala aqui, com o que a gente tem das testemunhas indicando ele que ele era um cara de fora, ele não se ajuda, e esse cara vai sumir. Possivelmente, se ele for o autor e a gente não fazer um flagrante dele aqui hoje, o delegado falou, a gente nunca mais acha esse cara. Então o Cadu foi autuado ali no primeiro momento. Só que isso ficou pra gente ali como, ó, a gente não tem certeza que foi ele. Foi esse primeiro momento aqui e tudo mais, a gente tem que continuar as investigações. Os preliminares indicavam que poderia ter alguma participação. Isso, poderia Sem ter a certeza participação da dele, autoria. sem a certeza se ele era de fato o autor. Sim. A gente continua as investigações e aí vem o caso da Elisângela. Sim. Só para entender aqui também, para a gente entender a linha temporal. Fato da Alexandre, jogador de 29/11. Caso da Elisângela, 11 de setembro. Então, Isso, temos menos de 2 semanas. Foi o período, inclusive, que esse Cadu teria ficado preso, né? Acho que uns Isso, 10 foi dias. isso. Então, assim, vem o caso da Elisângela um pouco diferente da pessoa em si, porque ela não era uma usuária de drogas, mas era uma mulher que estava na rua de madrugada. Um outro diferencial que a gente conseguiu ter um sucesso maior, que a gente conseguiu ter sucesso no caso dela, é que a Elisângela, a gente começou as diligências antes de encontrar o corpo dela, né? Enquanto nos outros locais alguém acionou a polícia, falou, ó, encontramos uma mulher morta aqui, no caso da Elisângela, não, a família dela foi na delegacia e falou, ó, ela tá desaparecida. Então a gente já começou a trabalhar antes nisso aí, em imagens, em coisas que pudesse ajudar. Então a gente está nesse caso, a gente encontra o corpo da Elisângela num lote, próximo também da mesma região do corpo da Monara e do corpo da Alessia. E quando a gente tira os escombros que estavam ali por cima do corpo da Elisângela, a gente vê que a vítima também está sem a parte de baixo da roupa e com pancada na cabeça. Falou, poxa, cara, do mesmo jeito que foi o caso da Monara, do mesmo jeito que foi o caso da Alessia, na mesma região. Do lote que foi encontrado a Monara para o lote da Alessia, dá o quê? 100 metros. Do local que foi encontrado. Do local da Monara para o local da Elisângela, dá uns 100 metros. Do local da Elisângela para o local da Alessia, dá, sei lá, 2, 3 quarteirões. São todos locais ali na mesma região, ali, bem próximos. E aí a gente tinha as imagens de um possível autor, né? Que era o cara que estava segurando ali a Elisângela e conduzindo ela pro lote. E a imagem dele saindo sozinho. Foi por isso que a gente encontrou ali certinho onde ela estava. E com essas imagens a gente viu que o cara tinha um uniforme de uma empresa, da Simplifica, que é uma terceirizada da prefeitura. Ficou claro para nós que era um uniforme verde. Falou, pô, eu sou daqui de Rio Verde, a maioria dos meninos também. A gente falou, pô, é a terceirizada da prefeitura. Então a gente começou a procurar as pessoas dessa terceirizada da prefeitura que poderiam conhecer alguém com aquelas características. Até que eu entrei em contato com um motorista do caminhão que eles chamam de catatreco. Esse cara fala para nós, tem uns rapazes que trabalham comigo aqui, vou te passar alguns. E passou alguns contatos, algumas fotos, e a gente olha a foto do Rildo,
que esse cara passou, que era um dos rapazes que trabalhava com ele lá, muito parecido com as imagens que a gente tinha do cara conduzindo a Elisângela para o Deixa eu só local. entender. Em razão do uniforme da Simplifica, vocês conseguiram ter contato com funcionários e chegaram a essa foto Isso. do Rildo. Chegamos a um Um telefone telefone. de contato Tá. dele Uhum. e o nome dele. Foi trazido também em julgamentos anteriores de uma possível foto do Rildo na CPP, de uma prisão recente que ele tinha passado. Foi feita essa confrontação Isso. depois? Quando a gente pegou esse número de telefone e o possível nome, dentre as características dos funcionários que a gente encontrou o mais parecido, a gente buscou em nossos sistemas e a gente achou uma foto do Rildo, que ele já tinha sido Entendi. preso pouco tempo atrás do primeiro fato ali envolvendo a Monara. Uhum. E aí, com essa foto, a gente falou, cara, esse é o nosso principal suspeito agora, até agora, que é o cara com uniforme, com as características físicas muito, muito parecidas, características físicas até, como se diz, marcantes pelo tipo físico dele e tudo mais. Pô, a gente tem que ir atrás desse cara aqui, que é quem a gente vê que pode ser o autor desses fatos. E quando a gente reúne ainda no local que o corpo da Elisângela estava sendo retirado, já com a foto do Rildo, com a qualificação do Rildo em mãos, para a gente procurar ele, a gente visualiza ele na cena, no local do outro lado da rua, olhando nosso trabalho. Nesse momento ele percebeu que a gente viu ele e correu, fugiu. A gente consegue alcançar ele, correndo atrás dele a pé ali, a gente consegue alcançar. E perguntamos por que ele correu, ele falou, a gente sabe o que a gente fez, por isso que ele falou nesse sentido. A gente que sabe que a gente fez uma coisa errada, a gente foge por causa disso. No primeiro momento ali, já meio que na nossa abordagem já. Conduz o Rildo para delegacia. Ele fala, aí começa a parte... A gente teve que dividir o trabalho, porque eram muitas coisas, cada um acompanhou uma parte ali para dar andamento. Que eu me recorde, o Rildo, ele vai confessando aos poucos. No primeiro momento, não, eu só roubei a Elisângela, a respeito da Elisângela. No segundo momento, não, ela caiu e bateu a cabeça. E aí ele ia abrindo, e abrindo. À medida que a gente foi perguntando, ele foi falando até que ficou uma confissão ali, logicamente ele querendo tirar algumas partes pejorativas. Quando a gente perguntava de violência sexual, ele queria negar, falou, não teve. Porque essa parte da violência sexual, ele sabe que talvez num presídio, alguma coisa, algum preso poderia fazer algo grave com ele, se fosse confirmado assim, ele tentava negar essas partes. E como a gente tinha os outros dois casos que ainda, para nós, estavam abertos, apesar de ter pessoas presas, que era o caso da Alexandra e da Monara, a gente falou, pô, a gente tá com esse cara aqui, vamos perguntar para ele? Porque se a gente tivesse dado como certo que era o Cadu, ou tivesse dado como certo que no caso da Monara era o Douglas, a gente não teria feito esse tipo de pergunta, né? E a gente perguntou para ele das duas situações. E ele confessa em partes, já logo de cara. Eu tive com ela, no caso da Monara. Eu tive com ela, mas tinha uma outra pessoa junto. No caso da Alessia, que é o julgamento de hoje, não, eu conheço ela, eu tive com ela lá na Dona Gersina, e a gente teve um problema lá, mas não foi eu que matei ela, não, foi um outro cara. Primeiro momento. Sim. Aí eu fui fazer a parte de análise de telefone do aparelho celular do Rildo, foi apreendido com ele, e a equipe continuou a diligência depois, voltando na CPP e tudo mais. Eu não acompanhei todas as oitivas do Rildo, mas sei que ao final ele tentou colocar um segundo envolvido na morte da Lessie, falando que tinha um tal de galego, que ela teria comprado droga desse galego usando o nome dele e que ela ficou devendo para esse cara e que por isso esse cara matou ela, mas a gente viu que a pessoa que ele indicou não tem nada a ver com o fato, as características físicas que ele menciona foi uma mistura de pessoas que ele conhecia da região que ele morava ali. Eu conheço um cara da bebida gelada, conheço um vizinho meu aqui, foi misturando. Um tem tatuagem, o outro é branco, o outro é não sei o quê, juntou tudo num só e essa pessoa nunca existiu. Sim. Eu sei que depois pro delegado Adelson ele falou que quis colocar mais gente na situação para não ficar sozinho como autor do fato, né? E eu fui cuidar da parte do telefone celular dele. O telefone celular do Rildo estava com a linha do tempo do Google ativada. Então mostrava todos os locais que ele passou.
De posse do laudo, eu me recordo um pouco do laudo cadavérico da Lessie, mas eu lembro que o médico legista colocou o horário de morte dela mais ou menos 2 horas da manhã. E eu falei, eu vou no dia do fato e vou olhar a linha do tempo do Rildo nesse horário. E o horário é exato, nessa margem de tempo ali que ela pode ter morrido, o local exato do Rildo no lote que ela foi encontrada, mas é exato mesmo. É em cima. Eu tive no local, eu abri o mapa do celular dele. Não tem, no dele não teve margem de erro. A linha passa exatamente onde o corpo da Lessie foi encontrado. Exatamente onde o corpo da Lessie foi encontrado. A gente soma isso com as meias confissões dele e vai perguntando cada vez mais, até de fato a gente chegar nessa conclusão que ele foi o autor desses 3 homicídios. E o telefone também mostrou que ele esteve no local do fato da Monara e, obviamente, no local da Elisângela, né? Porque a gente até prendeu ele nesse local e mostra que ele esteve nos dias anteriores lá. Então, essa é uma prova técnica para nós que, independente da confissão do Rildo, essa prova técnica coloca ele em todos os locais. Junto ao modus operandi, junto às vítimas serem mulheres, sem a parte de baixo da roupa, com pancada na cabeça, a gente falou, pô, a gente tem um cara que está meio que agindo em série aqui, cometendo esses crimes. Perfeito. Pelo Ministério Público. Tudo bem com o senhor? Tudo? Que bom. A minha única pergunta é, quando ele teve os interrogatórios, vocês falaram que foram tirando aos poucos as informações dele, ele chegou a falar um motivo pelo qual ele teria matado a Lessie, a Alexânia? Um dos motivos que ele quis passar para nós era que ela comprou uma droga falando que era para ele e não pagou. E aí ele encontrou com ela no lote e matou ela. Foi isso. Entendi. O senhor falou que foi até o local onde estava o corpo da Alexânia, correto? Sim. Como estava o corpo dela? Ele estava muito machucado? Onde que tinha, onde estava a maioria das lesões? Em que parte do corpo? Dava para ver que tinha bastante sangue no local, tinha lesões na cabeça, provavelmente de um objeto contundente. O perito achou uma tábua lá, um pedaço de pau de madeira que ele acredita que tenha sido o objeto utilizado para causar as lesões. Ela tinha muita lesão no antebraço, que indica que ela tentou se proteger de uma pancada ali. Ela foi jogada, o corpo dela foi jogado numa vala de 1,5 metro mais ou menos de profundidade, que era uma vala que foi feita para a construção da escola que está sendo feita do outro lado ali, e sem as partes de baixo da roupa, e com a madeira, com um pedaço de pau em cima do corpo dela. Tá bem, então. Obrigada. Sem mais perguntas, excelência. Pela defesa. Tenho. Bom dia. Bom dia. Marcelo. Só a questão o Rildo falou a respeito de um traficante galego. Vocês chegaram a fazer diligências para achar esse galego? Sim, eu de fato não fui atrás dele, ficou para a parte da outra equipe que eu estava analisando o telefone, né? Fiquei mais na parte de análise do celular. Mas encontraram a pessoa não, né? Foi nos locais que ele falou, viram algumas pessoas lá que poderiam ser quem ele indicou, mas falou, pô, não, as características físicas que ele passou, o cara é galego e tem uma tatuagem com talvez um nome tal, eram diferentes. O galego não tinha tatuagem. O cara que tinha um nome que ele achava que não era galego. E assim a gente não conseguiu encontrar de forma alguma essa pessoa que ele sugeriu ser um traficante do local lá. Tá bom, agradeço, sem mais. Senhor jurado, seu questionamento? Não? Só agradecer a sua presença, declaro a sua oitiva encerrada, o senhor está dispensado, tenha um ótimo dia, viu? Bom dia, Leopoldo, tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar. Leopoldo, nome completo? Leopoldo Peixoto Rosa. Policial civil. Sim, senhor. Leopoldo, algum parentesco, amizade, inimizade com a pessoa do acusado, Rildo Soares dos Santos? Não, senhor. Compromissado a falar a verdade. Da mesma forma que eu questionei a doutora Adelson, eu indago ao senhor qual foi a sua participação nas investigações envolvendo o caso da Alexane, a própria vinculação do inquérito dela com o da Monara e o da Elisângela, e como se deu a identificação da pessoa do Rildo como sendo esse suposto autor. Correto. Nós, inicialmente, né, tivemos o homicídio da vítima Alexânia, né, no final do mês de agosto, dia 28, 29 de agosto. 29 de agosto. 29 de agosto.
Fomos até o local, né? Compramos a perícia, né? Se tratava de uma vítima que o corpo tinha sido jogado dentro de uma vala ali próxima à Dona Gersina, ali no fundo da construção de uma escola. Acompanhamos a perícia, verificamos que ela tinha sido golpeada, né, por objeto contundente, né, aparentemente até um pedaço de madeira que estava lá. E continuamos, e ao fim da perícia, né, nós continuamos procurando imagens, enfim. A princípio, nós fomos até o local onde ela residia, né, que nós tínhamos conhecimento. E conversa com alguns companheiros que moravam junto com ela, né? Eles indicaram a possibilidade de ter sido, até indicaram um indivíduo de nome Carlos Eduardo como pessoa que poderia ter feito aquilo com ela, né? Nós até nessa ocasião procuramos por ele, no momento que chegamos inicialmente até ele, ele saiu de bicicleta e continuamos procurando por ele e em entrevista com ele, ele falou que negou qualquer tipo de participação e os outros indivíduos, né, que moravam junto haviam dito que eles já haviam agredido ela, ameaçado de matá-la e jogar num buraco, da mesma forma que ocorreu, né, em que nós a encontramos. Aí ele falou que não andava com ela, não tinha o hábito de andar com ela, porque foi refutado que as testemunhas já haviam esse indivíduo, esse Carlos Eduardo andando com ela, e nós, nesse primeiro momento, nós o levamos à delegacia para explicar essa situação, e como todas as informações apontavam ele como o autor do crime, até nesse primeiro momento nós fizemos a detenção dele. Passado o tempo, ocorreu o homicídio da Elisângela, e nesse momento em que nós verificamos o modus operandi, né, em que a vítima havia sido encontrada com a roupa sem a parte de baixo, né, sem a roupa íntima, locais, um local próximo ali de onde foi encontrado tanto o corpo da Alexânia quanto o corpo da Monara, né, que também já é de autoria dele. Nós verificando esse modus operandi, nós, então, durante a captura do Rildo, né, quando a gente foi conversar com ele, nós questionamos a respeito do envolvimento dele nesses outros dois casos, né? Primeiramente era o da Elisângela, perguntando sobre o caso da Monara e da Alexânia. Pela similaridade em que o corpo das vítimas foram encontradas. E nesse momento ele afirmou que esteve com elas, com essas vítimas, outras vítimas, nos dias dos crimes, né? Ao questionar a participação dele no homicídio da Alexânia, ele disse que teria encontrado com ela lá no local e teria discutido com ela relacionado a uma droga e teria apenas a jogado dentro do buraco, em que teria sido uma outra pessoa que teria agredido, né, matado. Ele até apontou um indivíduo, algumas características, né? Esse A indivíduo princípio. apontado foi identificado ou localizado ou não? Então, ele passou as características e um apelido, como sendo galego. Nós até procuramos na região ali, pelas características, pelos locais onde ele disse que essa pessoa poderia estar, nós procuramos e não localizamos. E num segundo momento, quando a gente foi ouvi-lo lá na casa de prisão provisória, ele disse que, de fato, ele inventou essa história, que não haveria nenhum indivíduo galego que tivesse participado, que ele teria tentado ganhar tempo, ou imputado a alguém também a participação para não. Talvez até ganhar um tempo mesmo, né? Sim. Talvez atrapalhando as investigações. Aí ele, nesse momento, ele confirmou que a história que ele nos relatou foi de que ele é usuário de droga, foi comprar droga na região ali próxima ao Clube Dona Gersina. E nesse momento, quando ele foi comprar droga, o traficante havia dito a ele que uma pessoa havia comprado uma droga
no nome dele. Qual que era o nome desse traficante, perdão? Vocês identificaram quem seria esse Não, traficante? Não? não, senhor, Não passou o conseguiu. nome. Não, senhor. Entendi. Teria dito a ele que, teria dito ao Rildo que ele devia R$ 50 ali, devido ao fato da Alexânia ter ido até lá e comprado a droga em nome dele. Uhum. E nesse momento ele teria dito que não não tinha autorizado ninguém para efetuar essa compra dessa droga. E os traficantes então cobraram, falando que ele teria que pagar esse valor. E quando ele saiu do local onde ele foi comprar a droga, ele afirmou que encontrou a Alexânia ali, próxima ao Clube Dona Gersina. E nesse momento ele a questionou, discutiu com ela, né, sobre o fato ocorrido. E ele foi, então, e desferiu, agrediu, né, desferindo um golpe com um pedaço de madeira no local, atingindo na região da cabeça, né? Até a morte foi por traumatismo craniano. Ela também tinha algumas lesões nos antebraços, assim, característica de lesão de defesa. E teria sido, e aí, em seguida ele saiu do local, né? E teria sido essa a participação dele. Durante, né, continuando as investigações, nós apreendemos um aparelho celular dele, né? Uhum. E esse aparelho celular dele, nós verificamos na linha do tempo até do próprio aplicativo do Google, na linha do tempo dele, ficou bem claro a movimentação dele durante todos os homicídios em que ele participou, né? A presença dele, o horário em que ele esteve lá, e assim, é bem assertiva assim, a localização. A localização coloca ele no local, né, do homicídio. E baseado nisso, então, a gente realizou os relatórios, né, e foi solicitar a prisão dele, né? Perfeito. Pelo Ministério Público. Basicamente isso. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, doutora, senhora. Bem também, muito obrigada. O senhor chegou a ir até o local onde o corpo da Alexânia foi encontrado ou o senhor só viu as fotos do corpo? Sim, senhora, eu estive lá, eu era o plantonista. O corpo dela, como que ele tá? Ele estava muito machucado, ele estava com roupa, ele estava sem roupa, os ferimentos eram predominantes em quais locais? O senhor se recorda? Sim, ela estava com a roupa, a parte de baixo descoberta, né? Sem roupa íntima, sem calcinha. Ela tinha lesões na cabeça, na altura da testa, assim, no rosto. Tinha nos antebraços também, lesões de cortes, como o perito afirma que são características de lesões de defesa, lesões de defesa. E ela estava numa vala, assim, encostada num muro de uma construção que está sendo feita ali. Entendi. Então ela tinha múltiplas lesões. Sim, senhora. Tá. Bom, a minha última pergunta, na verdade, é quais, além da confissão, né, do Rildo e da prisão do caso da Elisângela, quais são os fatores que juntandos apontam para a autoria do Rildo? Certo. Além da confissão, Isso. a própria localização dele no dia e no horário do fato, né? Do GPS do celular. O GPS do aparelho celular, a localização dele é bem. A gente pode dizer que ela é bem precisa, né? A localização de lá, o trajeto. A forma como as vítimas foram encontradas também? Exatamente, o modus operandi, né? Com as partes de baixo despidas, né? Em terrenos próximos. Exatamente. E no caso de mulheres em situação de vulnerabilidade, né? No caso da Alexandra, ela era uma mulher que tinha um histórico aí de uso de drogas, ela não tinha uma residência fixa, ela morava na rua, ela se encontrava em uma situação de vulnerabilidade. Assim como a Monara também tinha essa característica. Né? E a Elisângela, por estar naquela situação sozinha no local, também se encontrava em estado de de vulnerabilidade. vulnerabilidade. Tá bem, então, muito obrigada. Sem mais perguntas, excelência. Pela defesa? Sim, bom dia, Leopoldo. Bom dia, doutor, Tranquilo. tudo bem? Leopoldo, só para a gente tentar entender. Você não foi o primeiro a chegar. Ligaram para vocês, tem um corpo aqui, aí você estava de plantão e chegou lá. Sim, senhor. A Polícia Militar, ela
nos aciona, né? Aciona o grupo de homicídios, aí a gente comparece ao local que já se encontrava isolado já pela Polícia Militar. Aí, essas diligências, tudo, vocês chamam a perícia criminal lá para fechar, para ver fatos, dados. Ou foi feito isso? Foi feito uma perícia médica, laudo ali, para ver se tinha DNA de outras pessoas, se tinha alguma coisa? Sim, senhor, a perícia faz coleta de materiais, procurando materiais genéticos, tudo. A perícia realizou sim. Então, não, você sabe me informar se ela foi como estuprada, como violentada, se a perícia conseguiu identificar isso? A perícia ela fez coleta de secreção vaginal da vítima, né? E apreendeu uma cueca que estava no local. No laudo havia presença de DNA masculino, mas eles não conseguiram vincular esse DNA a ninguém, né? Pegaram também a cueca, coletaram a cueca e também não conseguiram coletar o material genético para fazer comparação, enfim, não teve nada para fazer o confronto, né, do DNA para comprovar isso. Sabe me informar se esse confronto foi feito um confronto com o do Rildo, porque o Rildo já estava no banco de dados. Você sabe se foi compatível com o DNA na cueca? Não sei, doutor, se foi compatível com o DNA da cueca. Leopoldo, nas entrevistas, na oitiva dele, ele mencionou um cidadão cujo alcunha galego, que Sim, tinha uma carpa, que seria o suposto traficante, enfim. Vocês chegaram a fazer diligências até esse galego. Pelo que eu entendi, não era a mesma pessoa. Ou você chegou a fazer essa diligência ou não? nós procuramos por esse indivíduo na região ali. Ele até apontou uma bebida gelada ali onde ele poderia ficar e tal. E nós fomos até esse local, pegamos câmeras, falamos com os proprietários lá e não conseguimos levantar quem seria essa pessoa, né? E nós o procuramos até o momento em que ele havia dito que, de fato, não havia essa pessoa, não existia essa pessoa. Tá, então, só para deixar claro, vocês não conseguiram achar nenhum galego. Não, senhor. Leopoldo, só para a gente finalizar aqui, não teve tempo apto para terminar as investigações. Aí foi passado para o Ministério Público continuar as investigações. Então, vocês não conseguiram indiciar o Rildo. Ficou a critério do Ministério Público já fazer a denúncia. Eu acho que eu já havia sido enviado o inquérito da, da Alexânia, eu acho que após a prisão, o Ministério Público que fez o indiciamento. Eu acho que foi mais ou menos isso, se eu não estiver enganado. Perfeito, Leopoldo. Obrigado. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, senhor também. Jurasse um questionamento? Não? Leopoldo, algo mais que o senhor queira acrescentar que não tenha sido perguntado? Não, senhor. Então, declaro a assertiva encerrada. Muito obrigado. O senhor está dispensado. Tenha um ótimo dia. Bom dia a todos. Início da instrução em plenário. Acusado Rildo Soares dos Santos, denunciado e posteriormente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado e desfavor da vítima, a senhora Alessânia Hermógenes Carneiro, fatos, como já mencionado, dia 29 de agosto desse ano, período da madrugada, próximo ao Clube Dona Gersina, na cidade comarca de Rio Verde, estado de Goiás. No início coletivo da testemunha, delegado de polícia, doutor Adelson Candeu Júnior. Tudo bem com o senhor, doutor Adelson? Tudo bem, doutor? Graças a Deus comigo, tudo bem com o senhor? Tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Doutor Adelson, Sim. nenhuma amizade, inimizade, nem parentesco com o acusado, correto? Correto. Compromissado a falar a verdade. Antes de passar a palavra ao Ministério Público e à Defesa, eu gostaria que o senhor relatasse de forma mais abrangente possível quais foram as investigações realizadas pela Polícia Civil, justamente sob
tutela do senhor. Como vocês chegaram à pessoa do Rildo, identificaram ele como sendo o suposto autor desses fatos? Enfim, todas as diligências, desde a morte da vítima até a identificação do suspeito. Perfeito, doutor. No dia 29 de agosto, nós recebemos a informação, mais ou menos no horário de almoço, acho que eram umas 11 horas mais ou menos, de que havia uma mulher morta no próximo ao Clube Dona Gersina. E a informação que me trouxeram foi exatamente ligando a Monara. O policial me disse: olha, tem uma mulher morta aqui, ela está sem a parte de baixo da roupa, ela foi morta provavelmente com pancada na cabeça, e ela está na mesma situação da Monara. Bem, naquele momento exato, a gente não sabia ainda que era a Alessânia, porque a Alessânia é uma pessoa conhecida na delegacia, né? Era reiteradamente testemunha de algum procedimento, exatamente por ser usuário de droga, conviver em situação de rua, enfim. E nós iniciamos, então, as diligências no intuito de poder identificar quem era aquela pessoa. Apesar de ser hipótese parecida com a da Monara, a gente não levantou a possibilidade naquele momento de ser a mesma pessoa. Já que o caso da Monara tinha um autor naquele momento, que era o Douglas, a gente não imaginou a possibilidade de ser um outro indivíduo e a gente começou a buscar imagens de vigilância. Eu mesmo fui para a rua, bati em várias portas com outros policiais, pedimos imagens, mas não tinha nenhuma imagem conclusiva lá nas proximidades. Enfim, nós começamos então a levar alguns usuários de droga que moravam ali nas proximidades do posto Trevo, que é próximo ao início ali da Avenida Brasília e da Presidente Vargas. Tem um local que eles chamavam de grota, e esses usuários de drogas se amontoavam ali. E nós levamos alguns desses usuários que conviviam com a Alessânia ali, e eles indicaram naquele momento que não tinha outra pessoa que pudesse ser autor, senão um indivíduo chamado Carlos Eduardo. Eles chamavam de mãozinha, por ele ter uma das mãos amputada. E esse indivíduo, ele foi localizado ali também, alguns instantes depois. Quando chegamos com a viatura, esse indivíduo, esse Carlos Eduardo, ele rapidamente pegou a bicicleta e estava saindo. Num comportamento suspeito, abordamos ele, levamos para a delegacia, e era o mesmo indivíduo que os usuários de droga tinham apontado como sendo possível autor. Porque esse indivíduo, esse Carlos Eduardo, já tinha uma periculosidade bem declarada. Ele mesmo se dizia um indivíduo perigoso, que teria cumprido 12 anos de cadeia em Trindade. Nós o abordamos, o levamos à delegacia e percebemos que ele mesmo se orgulhava, naquela delegacia, de ter matado uma mulher com 29 facadas e nunca ter sido processado. Depois até percebemos que esse fato era mentira, esse fato não existiu. Mas naquele momento ele falava como se verdade fosse, e ele não tinha problema nenhum em declarar que era um indivíduo perigoso. Bom, como testemunhas afirmaram que ele era um indivíduo, nós ratificamos a prisão, fizemos o auto de prisão em flagrante, representamos pela prisão temporária dele para que pudesse ser melhor averiguado, porque nós, na Polícia Civil, nós não estávamos muito convictos dessa autoria do Carlos Eduardo. Entretanto, como os usuários de droga tinham apontado, eu até conversei com o delegado plantonista para ver o que ele achava, e ele disse que, diante das circunstâncias, ele também faria a prisão em flagrante. E fizemos a prisão em flagrante, mas foi no final de semana, e o nosso pedido por prisão temporária não foi acolhido, foi convertido em preventiva. Então, esse inquérito ele foi encaminhado sem o indiciamento do Rildo. Com a morte da Elisângela, no dia 12 de setembro desse ano, todos nós já sabemos a situação em que o Rildo foi preso. O Rildo foi encontrado no local onde o corpo da Elisângela estava escondido, enterrado. O Rildo correu, nós corremos atrás dele, abordamos o Rildo, e durante a abordagem do Rildo, na verdade, durante a localização do corpo da Elisângela, nós já sabíamos que quem havia matado a Elisângela também tinha matado a Monara e a Alessânia. Nós não sabíamos ainda que era o senhor afirma isso com base em que elementos? Pelos vestígios deixados no local?
Justamente, nós nunca tivemos isso, uma série de homicídios praticado com o mesmo padrão comportamental, com o mesmo tipo de vítima escolhida, Eu com os poderia mesmos definir qual era o padrão comportamental, doutor Adelson? o padrão comportamental era escolher vítimas, mulheres que andavam pela rua durante a noite em uma determinada região da cidade. Normalmente usuárias de droga ou moradoras de rua, porque essas mulheres andam mais durante a rua. A Elisângela foi uma exceção, uma mulher que estava saindo para o trabalho, mas que seguia esse padrão comportamental de ser uma mulher sozinha, andando pela rua, enfim, Esse sem. perfil que o senhor mencionou, ele se adequa tanto ao caso da Alessânia, da Alessi, quanto da Monara. Sim, como das vítimas do dia 1º de março, que são duas mulheres que sofreram vítimas de tentativa de homicídio, por ele também. Duas mulheres que foram vítimas de estupro, uma delas tentativa de homicídio, a mulher foi queimada viva, a Maria, ela foi queimada viva por ele dia 1º de março, também segue o mesmo padrão comportamental, uma mulher sozinha, andando pelas ruas daquela região, sozinha, que é um raio ali, um raio de cerca de 500 metros, não mais que isso, em que o Rildo costumava andar durante a noite. Uhum. E, e as formas como as vítimas eram deixadas, sempre sem as partes de baixo da roupa, extremamente agressiva, violência extrema, alguma delas com fogo, né? Como é o caso da Monara e como é o caso da Maria, agredidas com fogo, e sempre durante as madrugadas. Bom, com o encontro do corpo da Elisângela, sabíamos que o autor desses outros dois homicídios não era nem o Carlos Eduardo nem o Douglas. Era um terceiro indivíduo a se descobrir quem é. Poucas horas depois, saímos para fazer a abordagem do Rildo e vimos o Rildo do outro lado da rua, acompanhando os trabalhos periciais da polícia. O Rildo correu, nós corremos atrás, cerca de 400 metros, o alcançamos, o abordamos, o conduzimos para a delegacia, mas naquele momento o Rildo já foi encontrado com o cartão da Elisângela, que era a vítima do homicídio daquele dia, e ao chegar na delegacia, quando questionada a respeito da morte da Elisângela da Monara e da Alessânia, ele já confirmou estar nesses locais. Ele disse que estava nos locais e presenciou ambas as mortes, tanto da Monara quanto da Alessânia, não dizendo ser autor delas. No caso da Alessânia, especificamente, depois ele foi ouvido no presídio e ele se negou no primeiro momento a dizer que era ele. Ele indicou uma pessoa como como tendo o apelido de Galego, que era um indivíduo que teria uma bebida gelada na Praça do Bairro Popular. Esse indivíduo era traficante e ele teria matado a Alessânia. Nós diligenciamos e descobrimos que esse galego não existe. Existe um galego lá que tem uma bebida gelada lá na Praça do Bairro Popular, mas ele é totalmente diferente das características que ele nos passou, como um indivíduo branco, de olho claro. Esse galego lá da Praça do Bairro Popular que tem essa bebida gelada é um indivíduo de pele escura. Ele não tem nenhuma das características que ele havia passado. Nós percebemos que esse indivíduo não existia. Então, numa nova oitiva no presídio, ele acaba confirmando que ele realmente matou a Elisângela, a Alessânia, por ela ter adquirido R$ 50 em droga de um traficante e ter dito que a droga era para ele. Ele já conhecia a Alessânia da rua, ele a encontra depois, nas proximidades ali do Clube Dona Gersina, chama ela para descer, dizendo que vai acertar lá com o traficante lá, que eles vão conversar com o traficante. E ao chegar em cima na borda do buraco onde ela foi encontrada, ele diz que pega um pedaço de pau, uma alavanca de madeira, desfere um golpe na cabeça dela, ela cai. Ela cai, porque eles estão no local onde é que tem uma construção, tem um muro e ao lado do muro o terreno é mais alto, então forma um V, um buraco, onde ele joga ela lá embaixo, depois da pancada. Ele dá a pancada na cabeça dela, joga ela lá embaixo, ele desce até lá para se certificar de que ela morreu, ele diz que ela estava viva ainda, ele desfere outros golpes na cabeça dela até ela morrer. Não existe evidências lá de estupro, de conjunção carnal. Entretanto, nos parece que ele teria praticado algum ato libidinoso com ela, porque ela estava sem as partes debaixo da roupa.
né? No nosso entender, não tem como o indivíduo tirar a calcinha de uma mulher sem praticar um ato libidinoso contra ela. Só que não nos foi possível indiciar, porque o inquérito já havia sido encaminhado. Então, esse trabalho de denúncia foi feito pelo Ministério Público. Se esse inquérito ainda tivesse com a gente em uma prisão temporária, como aconteceu com o Douglas, ele seria, sim, indiciado pelo feminicídio, pela violência sexual, pelo estupro, já que tem um ato libidinoso muito evidente em tirar uma roupa íntima de uma mulher. Assim, tendo a confissão dele, a confissão expressa, essa confissão se adequando ao padrão comportamental, ao modus operandi da forma como o crime foi praticado, ele já tendo outros crimes praticados juntos, e uma outra evidência que nós observamos na análise de localização do telefone dele foi que ele estava no local no dia do crime. Assim como ele volta ao local para acompanhar o trabalho da polícia quando do resgate do corpo. O mesmo que aconteceu no caso da Monara e da Elisângela. Ele retorna a esses locais, ele tem algum prazer nisso, em ver o corpo sendo retirado no momento em que ele é localizado. Tudo isso nos leva à certeza de que o Rildo matou a Alessânia de uma forma extremamente covarde, extremamente cruel. Por isso, nós o entendemos, enfim, como autor do crime, por isso todo o processo, enfim, né? Perfeito. Pelo Ministério Público, doutora Natália? Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutora? E a senhora, tudo bem? Bem, também, muito obrigada. Doutor, em relação ao caso, por exemplo, da Monara, foi feito o GPS do celular, né, do Rildo e foi localizado que ele estaria no mesmo local no dia do crime. Isso foi feito em relação à Alexânia? Foi sim, doutora. Foi sim, não existe dúvida quanto a isso, não. O timeline do telefone do Rildo estava ligado e o timeline indica o Rildo como estando no local no dia do crime. Inclusive, tem até um outro fato, doutora, que é apurado, que seria a possível morte da Ingrid, né, que é uma outra moradora de rua, que até hoje não foi encontrada. Essa moradora de rua desapareceu no mesmo dia em que aconteceu a morte da Alessânia, e o último local onde a Ingrid foi vista é um local muito próximo de onde o Rildo está, na região do bairro Popular. Então, mas isso, obviamente, o corpo da Ingrid não foi encontrado ainda, é um processo para o futuro. Mas ele sai do bairro Popular, em alguns momentos depois ele desloca no sentido, ele sai do bairro Popular, em alguns momentos depois ele desloca sentido Dona Gersina, aquela região ali. Eu tenho certeza, eu vi essa localização dele, vi esse timeline dele lá no local. O senhor chegou a ir até o local que foi encontrado o corpo da Alexânia ou viu fotos do corpo? Não, eu vi fotos do corpo, nesse local eu não estive, doutora. Uhum. O senhor se lembra de se ela estava muito machucada? Não? Se quem foi no local fez algum comentário em relação ao estado do corpo? Ela tinha muitas lesões na cabeça, né? Pelo menos 2 lesões graves na cabeça, e ela estava caída de lado, sem as partes de baixo da roupa. Perfeito. Tá bem, então, doutor. Muito obrigada. Sem mais perguntas, excelência. Doutor Nilson, pela defesa? Obrigado, excelência. Bom dia, doutor Adelso. Tudo jóia? Bom dia, doutor. Graças a Deus, tudo em paz. E com o senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, só alguns pontos aqui. Sim. No dia que o Rildo foi ouvido, não sei se foi na delegacia ou na CPP, ele mencionou o nome do galego. Perfeito. Vocês fizeram as buscas lá e não achou esse galego, achou outro galego. Ele mencionou Sim. que esse galego era um rapaz que andava de bicicleta em torno da praça ali do Dona Gersina e que tinha uma tatuagem de uma carpa. Vocês averiguaram ou só terminou as diligências nesse galego, que não era o galego supostamente que ele estava falando? Teve outras diligências ou encerraram por aí? Não, doutor, esse galego, ele declara que esse galego ele é um indivíduo branco que tinha uma tatuagem de uma carpa no braço. O galego foi encontrado, ele é um indivíduo sem antecedente, não tem nenhuma tatuagem no braço e ele é escuro. Não tem nenhuma relação com as declarações que o Rildo nos passou. Nenhuma, zero.
E depois ele acabou confirmando que ele não queria dividir essa conta sozinho, né? Ele queria colocar mais alguém, mas esse galego não existe. O galego que ele nos disse não existe. Ele criou uma outra pessoa para estar lá naquele momento para não se dizer autor do crime. Certo. É, em relação à vítima, o senhor mencionou que teria os mesmos perfis das outras vítimas, da Monara e da Elisângela. Fisicamente, a Alexânia, não sei se você com certeza tem sabe, já viu foto dela antes de ser morta, enfim. Tem o mesmo perfil da mulher, da semelhança Doutora, das outras vítimas. a Alessânia é uma mulher até nova, eu acho que ela tem 41 anos, mas ela tem uma aparência de bastante idade, né? Ela aparentava ter mais idade do que tinha, muito mais. Possivelmente pela vida sofrida que ela teve, né? Usuária de droga, andando sempre pela rua, sem familiares em Rio Verde. Assim é que ela tanto caminhava, tanto pela rua, que ela foi testemunha no caso da Jéssica, que foi um outro homicídio que aconteceu em fevereiro do ano passado. Ela foi testemunha no caso da morte do Jailton, que tinha o apelido de Pintor, que morreu queimado lá no posto 01, no fundo dos postos 01. Constantemente ela era levada à delegacia como testemunha por alguma razão, mas nenhuma, é, pelo menos comigo, ela nunca foi acusada de nada. E só respondendo a pergunta do senhor, ela tinha aparência de ter mais idade. Ela não tem nenhuma relação de aparência física com a Monara. Com a Monara enquanto saudável, lógico, e especialmente ela não tem nenhuma aparência, nenhuma relação física de aparência com a Elisângela. A Monara, obviamente, depois que a Monara começou a usar droga, ela passou a ter aquela aparência triste de morador de rua, em que a gente poderia encontrar semelhanças, né? Mas com a Monara saudável, a semelhança física é zero, né? Perfeito, doutor. Só para finalizar, pegar um gancho aqui, eu só não compreendi. Vocês pararam as diligências e passaram para o MP fazer essas diligências e o indiciamento não teve por vocês, já houve direto a denúncia. O inquérito nós não finalizamos, nós não tivemos prazo para finalizar esse inquérito policial, né? É, o prazo da prisão preventiva é de 10 dias. Nesses 10 dias, os 10 dias ele se encerrou antes e nós não conseguimos fazer esse indiciamento do Rildo a tempo, né? O inquérito policial terminou antes. Por isso a gente sempre representa pela prisão temporária, que a gente tem um período melhor para trabalhar e até para definir a real participação de alguém ou não na prática de um crime, né? E no caso do Carlos Eduardo, no caso do Rildo, nós não tivemos isso. Quem foi preso na ocasião foi o Carlos Eduardo, né? Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu? E boas férias para o senhor. Muito obrigado, doutor. Doutor Adelson, antes de mais Sim. nada, eu só gostaria que o senhor esclarecesse um outro ponto. Sim, claro. Em relação à vinculação dos fatos envolvendo o Rildo, da Elisângela, da Monara e o de hoje da Alexânia, só gostaria de precisar para nós a distância dos locais em que as vítimas foram encontradas, se eram longe, se era perto, se era tudo no mesmo bairro. Sim, doutor. A Elisângela ela não foi localizada no mesmo bairro da Alessânia, mas ela foi localizada muito próximo da Monara. Cerca de 80 metros divide o local onde a Monara foi encontrada e onde foi praticado o crime contra a Maria também, no mesmo local, e o local onde foi encontrada a morte da Elisângela. A morte da Alessânia, ela não é no bairro Popular. Ela é nas proximidades ali do Clube Dona Gersina. Entretanto, existe uma proximidade muito grande. Como eu disse, não daria ali, acho que 400, 500 metros do mesmo local, ao menos não em linha reta. Geograficamente, são locais próximos e locais Menos de meio quilômetro de distância de um terreno. Muito menos, doutor. Muito menos. Uhum. Muito menos. Uhum. São locais próximos. Geograficamente, são pontos muito próximos. Uhum, entendi. Esses locais, eles eram próximos ao imóvel em que o Rildo morava? Sim, inclusive a casa do Rildo é muito próxima de onde a Alessânia foi morta. Muito próximo. Eu posso garantir que a proximidade da casa do Rildo é mais próximo do local onde a Alessânia foi morta do que da Monara.
Uhum. Entendi. Senhora jurado, se é um questionamento à testemunha? Não? Muito obrigado, Adelson. Algo mais que não tenha sido perguntado que o senhor entende relevante ou era isso? Não, doutor, eu acho que é isso mesmo. Eu Tá acho que está bom. bem Doutor Adelson, declarado. só agradecer ao senhor. Declarações estiver encerrada. Tenha um ótimo final de ano.